Feirão de grandes marcas e preços imbatíveis é na Loja Evolução. A nova coleção Outono e Inverno da Loja Evolução de Mojimirim já chegou e você é o nosso convidado especial para vir correndo aproveitar do lindo conjunto plush com pedraria que está realmente um arraso, várias cores para deixar você ainda mais elegante e vai do tamanho P até o tamanho G. Linda jaqueta bomber que está um arraso no ano de 2018. Calça vinil imita couro flare. Temos também a nova coleção vinil skinny com preço realmente sensacional. Tudo isso você encontra aqui na loja Evolução em até 10 pagamentos, sem juros e sem nada de entrada nos cartões de crédito ou, se não, no crediário próprio, em até 5 vezes sem juros para você comprar. Vem para a loja Evolução, aberto de segunda a sábado, em horário especial no sábado até às 16 horas, para melhor servir você. Evolução, atual como você. Só quem tem mais de 80 anos de experiência pode oferecer o melhor serviço. Por isso mesmo, a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim convida você, prestador de serviço, micro, médio ou grande empresário, para fazer parte da Assim, produtos e serviços de primeira qualidade. E a atenção que só os mais experientes podem oferecer. Assim, trabalhando para o comércio e a indústria de nossa terra. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put this story on. Olá, este é o programa Falando Daqui, a partir de agora, ao vivo para você que nos acompanha nesta tarde de quarta-feira, dia 2 de maio de 2018, o programa Falando Daqui, que estreou há cerca de 2 meses aqui na STV, com a apresentação do querido e competente companheiro de trabalho Gil Costa. A partir de hoje ganha novos apresentadores e a partir de hoje ele segue não apenas comigo, Palma Júnior, mas com uma equipe de apresentadores que irá, ao longo dos dias, se revezar nas apresentações deste programa para levar a você uma versatilidade ainda maior, até mesmo em relação aos convidados e suas diversas regiões e representatividades. Convido a você a ficar conosco a partir de agora. Será 1 hora de uma entrevista certamente muito interessante e importante, além de tudo informativa para você. O assunto de hoje começou, na verdade, no dia 16 de março. Podemos dizer que começou no dia 16 de março e o imbróglio vem se arrastando. O tema é a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Por que dia 16 de março? Porque nesta data houve a eleição prevista em estatuto para a nova diretoria da Associação Comercial. Porém, a chapa derrotada, a chapa Assim para Todos, denominada desta forma como chapa 1 também, encabeçada pelo empresário Reinaldo Milani, esta chapa derrotada se sentiu no direito de entrar com recurso contra a chapa vencedora. E aí o imbróglio de fato começou. Isso se arrasta e na manhã de hoje tivemos mais um capítulo desse imbróglio e a gente vai destrinchar tudo isso, trazer para você as informações e atualizações dessas informações ao longo de todo esse período. Aqui na minha frente hoje tenho a honra de receber ele, que já foi por 2 mandatos presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim e hoje fala com a gente sobre esta situação. E ele também, a partir de agora, oficialmente, é um dos candidatos à presidência da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Bom dia, Jorge Barbosa, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Palma Júnior, é uma satisfação também estar aqui falando nesse programa, falando aqui da STV 43 e principalmente esclarecer ao público em geral e principalmente aos nossos eleitores, no caso os associados da Associação Comercial,
o que aconteceu nesse período todo após a eleição que ocorreu no dia 16 de março até alguns dias antes, uma semana antes, quando teve toda a disputa judicial. Exato. Para você, telespectador, que não está muito entendendo, né? Mas por que bom dia? 1h da tarde é força do hábito, né? A gente que, pelo menos ainda não fez a refeição, o almoço, a gente costuma tratar como bom dia. Claro que, na verdade, é boa tarde, então eu me retrato com você aqui. Bom, a gente começa falando desta situação de fato. 16 de março aconteceu a eleição e uma situação diferente, né, da realidade acabou acontecendo nesta data, quando muita gente deixou de participar desta eleição, muita gente deixou de votar, muitos associados não fizeram a sua participação democrática, podemos assim dizer, junto às urnas da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, acabou dando a vitória para a chapa Renovação, encabeçada pelo Luizinho Guarnieri. E o problema exatamente estava aí, né? Porque a chapa 1 do Reinaldo, Jorge, ela alegava e acusava, me parece que com justiça, o fato de que alguns membros dessa chapa 2 estariam em desacordo com o estatuto que rege a associação e rege também as eleições. Podemos começar falando disso? Quais eram os problemas, quais eram as infrações que esses membros estavam cometendo em desacordo com o estatuto, Jorge? Olha, como é de praxe, de acordo com os nossos estatutos, as chapas que queiram concorrer têm que inscrever as chapas, que é composta de 6 membros na diretoria executiva, 8 membros no conselho consultivo, 10 membros no conselho da mulher empresária e 2 membros no conselho deliberativo. Portanto, isso dá um total de 26 pessoas. E são imposições do nosso estatuto. Então, ele apresenta a chapa que vai concorrer com 10 dias de antecedência. Aí, uma comissão julgadora, que antes era feita somente pelos funcionários da associação, quando eu entrei na associação, implantei um sistema de ser independente, ou seja, eu faço contato com 3 advogados independentes, normalmente indicados pela OAB ou amigos da gente, conhecidos e tudo mais, que fazem parte dessa comissão eleitoral que julga as chapas. E quando foi feito isso na eleição que concorreram o Reinaldo e o Luiz Guarnieri, foi detectado algumas irregularidades na chapa do Luiz. E poderia ter havido um bom senso por parte da chapa que estava concorrendo, que era o grupo, vamos dizer assim, do Sidney. Exato. Que é a chapa da situação. Uhum. Que era encabeçada pelo Sidney, mas como ele cumpriu os 4 anos de mandato, ele não pode ser reeleito. Também pelo próprio estatuto, seguindo o mesmo regimento. Então, poderia ter havido um bom senso de dar um prazo de 24 horas, que, aliás, aconteceu quando eu fui reeleito na associação. E a gente vai falar disso daqui a pouco também, né? E poderia ter sido dado esse prazo de 24 horas para substituir essas irregularidades. Mas a chapa da situação, vamos chamar assim, não quis saber. A chapa da situação quis que valesse estritamente o estatuto como ele estava. E aí o Luiz, se sentindo prejudicado, entrou com uma ação na justiça pedindo o direito de participar das eleições. E foi quando a juíza deu a liminar para que ele participasse das eleições. Exato. E aí travou-se uma nova guerra, ou seja, um novo momento ou uma nova disputa dentro da guerra. Eu acho que assim a gente consegue dizer melhor. Porque, num primeiro momento, entendia-se que
A chapa Renovação, do Luiz Guarnieri, seria a vencedora. Num segundo momento, a chapa da Situação, Assim para Todos, já se sentiu a vencedora porque a primeira estaria automaticamente eliminada por não cumprir os requisitos, enfim. Ficou aquele perde-ganha, né? Agora a gente ganha, daqui a pouco eles são os vencedores, ninguém sabe qual fica a situação. Houve, portanto, a intervenção da Justiça, a coisa chegou na esfera judicial, e, portanto, foi-se decidido por uma nova eleição, marcada para o dia 11 de maio. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, quando o Luiz entrou com a ação na Justiça, pedindo o direito de participação das eleições, a juíza concedeu a liminar para que ele participasse do processo eleitoral, porém determinando que, se a chapa da Situação, que era comandada pelo Reinaldo, Sim. fosse a vencedora, assumiria. Se o Luiz fosse o vencedor das eleições, ele não assumiria, permaneceria a atual diretoria, no caso o Sidney, com a equipe, que seria praticamente a mesma equipe do Reinaldo, Certo. até que houvesse o julgamento do mérito da ação. Mas aí entra outra questão, porque daí já não estaria, da mesma forma, infringindo o estatuto, porque o Sidney não poderia continuar à frente. Ou a questão judicial é superior ao estatuto? Foi uma decisão judicial, que até que julgasse o mérito, Certo. o Sidney permaneceria no poder. Tá, para quem está em casa e entender melhor, a esfera judicial, então, está acima do estatuto, sim. ok? Então, por esta razão, essa permanência do Sidney poderia acontecer. Poderia acontecer. Exatamente. Foi feita a eleição, então, o Luiz foi o vencedor e não pôde assumir. O Sidney permaneceu no cargo do dia 16 até o dia 5 de maio, Abril. Desculpa, De 5 abril. de abril, mas ele próprio, no caso, representando a associação comercial, pediu uma audiência de conciliação em conjunto com a chapa do Luiz Guarnieri. A juíza, então, determinou a marcação dessa audiência de conciliação. Porém, ela chegou numa situação que ela tinha duas situações de inconciliados. O Sidney defendia que o Luiz fosse desclassificado por ela e fosse considerado nula a equipe dele, a chapa dele, e o Luiz, por outro lado, entendia que, como ele ganhou na urna, ele deveria assumir. Até a advogada falou que, em determinado momento, a juíza colocou para ele: bom, nós temos uma reunião de conciliação de dois inconciliados. Foi quando ela determinou que ela iria cancelar a eleição, como de fato ela cancelou o processo eleitoral, queria nomear um interventor para assumir imediatamente a associação comercial e que esse interventor teria a obrigação de marcar novas eleições num prazo de 30 dias e dar posse a um novo presidente eleito. E a nova diretoria. Exato. E ela foi feito um convite a mim, foi consenso também entre tanto a chapa no caso o Sidney. Situação e oposição. Situação e oposição. No caso, estava participando não o Reinaldo como cabeça de chave da chapa, mas sim a ação era contra a associação comercial, então, associação comercial e chapa do Luiz Guarnieri, que estava na audiência de conciliação. Quando foi determinado, então, eu assumi no próprio dia 5
a presidência da associação e também ela determinou que eu nomeasse uma diretoria provisória durante esse período e ao final do período até a eleição que eu preste conta para o novo presidente. Exato. Bom, e aí chegamos então à situação de que 11 de maio haverá, portanto, a nova eleição e decisiva eleição. Mas aí muitas coisas começam a mudar no meio do caminho até que se chegue a esse momento, até que se chegue a 11 de maio. Hoje pela manhã, por exemplo, o Jorge me trazia aqui as primeiras informações, acabou de acontecer, mais um capítulo, né, desta novela, que foi o julgamento das chapas, que eram, na verdade, duas, assim, para todos, e renovação, Jorge. Mas você que já foi presidente, e a gente fala daqui a pouco, né, por 2 mandatos, né, de 2010 a 2014, já esteve à frente da Associação Comercial, não fez parte da diretoria nos últimos anos, mas agora foi nomeado interventor e parece que voltou a tomar gosto pela coisa. Ou seja, a informação que nós temos é que uma terceira chapa passa a concorrer agora e essa terceira chapa tem como candidato à presidência o próprio interventor, que já foi 2 vezes candidato, ou seja, Jorge Barbosa. Despertou o gosto novamente, ressurgiu isso novamente dentro de você, Jorge? Olha, eu sou muito, muito franco, eu tenho alguns negócios e tenho N atividades na minha vida profissional, porém, o que eu gosto muito da associação comercial, considero que eu fiz uma boa administração nos 3 anos e meio que eu fiquei à frente da entidade, porém não me satisfaz nem um pouquinho essa situação que está acontecendo. Porque quando você olha para o lado da chapa atual da situação, vamos chamar assim, são a mesma diretoria, ou 90% é a mesma diretoria que vinha atuando na associação comercial. E que tem restrições, pelo que a gente ouve falar, com relação à atuação, que não deu o devido valor que o associado merecia, a devida atenção durante a gestão encabeçada pelo Sidney. Por outro lado, os 2 são meus amigos, mas a gente tem que olhar também o lado da chapa do Luiz Guarnieri, que tem uma ligação forte com a política, com um partido político, e eu tenho uma preocupação muito grande, porque não se pode jamais misturar associação e política. Tanto isso é verdade que quando eu fui eleito pela primeira vez, quem era o meu tesoureiro eleito no primeiro mandato meu era exatamente Luiz Guarnieri. Ele era o tesoureiro da minha chapa. E ele foi tesoureiro até a data até o final daquele ano, quando ele foi eleito vereador, porque é incompatível você ser um vereador e ser um diretor da associação comercial. Isso reza o estatuto. Então eu tenho essa preocupação de repente, a associação acabar virando um palanque político, um diretório político, e eu como empresário, na minha vida profissional, eu sempre costumo dizer aos políticos que por exemplo, que é candidato a vereador, ou a prefeito, ou a deputado, eu costumo dizer o seguinte, que empresário não tem candidato e não tem partido político. O empresário quer ter a tranquilidade dele poder trabalhar dentro da lei e não ser, vamos dizer, atrapalhado pelo poder público ou por quem está no poder. Então é isso que o empresário sempre quer. E a mesma coisa acontece com a associação comercial. Exato. E a associação comercial ela tem uma importância
muito grande, né, nas cidades. E a nossa associação, principalmente, ela é muito grande, ela é muito forte. Né? Então, realmente, essa preocupação faz todo sentido, né? Mas note-se que, entendo que o Jorge está dizendo que é apenas uma preocupação, não é uma afirmação da situação, enfim, é apenas uma preocupação e faz todo sentido. Bom, a gente vai falar ainda no programa Falando Daqui, aqui na STV, hoje ao vivo, dia 2 de maio, sobre diversos outros temas. Jorge Barbosa foi presidente, como ele mesmo afirmou, por 3 anos e meio, de meados de 2010 a 2014. Ele também esteve, na primeira ocasião, numa situação muito parecida com esta, né, assumindo a associação comercial em um momento de turbulência que a associação vivia também, uma situação, repito, muito parecida. A gente vai falar sobre isso já no próximo bloco. E a gente fala também da importância da associação comercial para o município, para o comércio e mais, não só para o comércio central, né, mas para todo o comércio espalhado em toda a cidade. A gente fala sobre isso a seguir, já nos próximos blocos. Convido a você a ficar conosco, a acompanhar com a gente a sequência do programa Falando Daqui. Antes de irmos para o intervalo, o Jorge, só para reforçar, a sua chapa hoje, a chapa Transparência e Competência, ela foi oficializada hoje como a chapa de número 3 e ela é composta por Jorge Barbosa, candidato a presidente, Tina. O Tina, Florentino, Tina, do bar do Tina. Se falar Florentino, a cidade inteira não sabe quem é. Mas se Exatamente. falar Tina, você não precisa Tina, nem falar do bar. exatamente. Né? Ele é mais conhecido que a Praça Rui Barbosa, em Mojimirim. Quem mais compõe a sua chapa, antes de irmos para o intervalo? O Almir, que é um grande empresário no segmento de escritório de contabilidade. E o Salvador... Pode falar o nome, não tem problema não. Almir Ferreira, da Arte Data. Da Arte Data, não precisa... E, não tem problema, não. E o Salvador Franco, da Visa Franco, corretora de seguros. Ok. E aí depois tem os outros membros que compõem e tudo mais. São membros, né? Tem mais 22, se não me falhe a memória. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala mais de Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, fala mais da ASSIM. A gente ainda vai falar em alguns outros detalhes desse imbróglio todo sobre a eleição que foi anulada, a nova eleição, e a gente fala também da importância da associação comercial, de uma forma mais bairrista, falando no caso da associação para a nossa querida cidade de Mojimirim. Te convido a permanecer aí, o intervalo é rápido, a gente volta já e sempre falando daqui. Está precisando de água? Ligue então para 3862-0300 ou 3862-3725. Na Água Vida você encontra galões de água de 10 e 20 litros com a qualidade da marca Água Fria. Tá esperando o quê? Com o nosso Disque Entrega você é atendido no ato. Água Vida, Rua do Tucura, 390, Mojimirim. Não é só porque a vovó dizia prevenir é melhor que remediar. Prevenir economiza. Prevenir economiza tempo, dinheiro, sofrimento. Com os seus dentes também funciona assim. Então se liga, faça um plano odontológico. Faça Dent System. Faça já sua adesão. Faça uma visita. Fale com a gente pelo fone, pelo site ou acompanhe tudo pelas redes sociais. Dent System. Bom atendimento e qualidade em primeiro lugar na hora de abastecer o seu veículo é no Auto Posto 2600. Mais de 20 anos de experiência. Completa loja de conveniência e recarga para celular. Vá conhecer o sistema que gerencia sua frota. Auto Posto 2600. Aceita cartões de débito e crédito. Pedro Botese, 2600, Mojimirim, 3806-4622. Só quem tem mais de 80 anos de experiência pode oferecer o melhor serviço. Por isso mesmo, a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim convida você, prestador de serviço, micro, médio ou grande empresário, para fazer parte da ASSIM. Produtos e serviços de primeira qualidade.
e a atenção que só os mais experientes podem oferecer. Assim, trabalhando para o comércio e a indústria de nossa terra. De volta com o programa Falando Daqui, ao vivo pela STV, canal 43.1 digital. Agradecemos o carinho da sua audiência. A gente hoje vai falando daqui mesmo, né? Bem daqui, falando da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, que aliás tem uma das mais belas sedes de associações comerciais que eu já conheci, Jorge. É algo que nós temos que valorizar, porque quem anda pelas cidades e se envolve com outras associações, e eu tenho feito bastante isso, a gente nota que muitas vezes está em local improvisado ou em prédios deteriorados, em situação caótica, enquanto nós temos uma sede de associação comercial que é quase um ponto turístico na cidade de Mojimirim e que fica numa região que deveria ser um ponto turístico de Mojimirim, a gente fala disso depois. Mas a sede é sensacional, né? A sede realmente foi muito bem pensada. Os arquitetos que projetaram aquilo foram muito felizes e a construção em si também foi muito bem feita, na época administrada pelo José Antônio Comparim, que era o presidente na época em que foi construído e inaugurada a nova sede. E como você disse, é um cartão postal da cidade, assim como é o Clube Mogiano, é também a associação. Eu considero que, se você pegar o Clube Mogiano, a Associação Comercial e a Matriz, são os 3 principais pontos da cidade hoje. Exato. Bom, eu queria falar nesse bloco, pelo menos no início desse bloco, Jorge, sobre a importância de uma associação comercial e industrial para as cidades. Mas eu quero trazer isso de uma forma mais regionalizada e falar de uma forma pontual, a importância da Assim para Mojimirim, não é? Engana-se quem acha que a associação comercial atua ou deveria atuar apenas no comércio, mas o próprio nome cita também as indústrias. E eu queria que você explicasse um pouco dessa importância e do trabalho que é realizado pela Assim para os pequenos empresários, para os médios empresários e as grandes indústrias também que temos na nossa cidade. O foco da direção da associação comercial, no caso a diretoria executiva e os conselhos, é incentivar todos os segmentos. Nós não podemos, quem assumir uma diretoria não pode ficar restrito a pensar no comércio, em quem vende roupas, quem vende sapato, ou supermercado, ou bijuteria. Ele tem que ter uma visão mais ampla. Por isso que a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, ela tem que ter também um foco voltado para o segmento das indústrias de Mojimirim, incentivando a participação em feiras, eventos e troca de informações, e assim como o segmento de prestadores de serviço. Eu me recordo que durante o período em que lá estive como presidente, era comum nós incentivarmos os comerciantes e industriais a participar de eventos, de feiras e tudo mais. Para você ter uma ideia, amanhã, por exemplo, eu estou indo com 2 sócios meus conhecer a AgriShow, visitando a AgriShow em Ribeirão Preto, que tem muita coisa interessante que são apresentadas nessas feiras. Então, esse é um papel, por exemplo, da associação comercial, principalmente não para levar o lojista que tem uma loja de calçados em Mojimirim. Para que interessa para ele ir visitar uma AgriShow? Mas um segmento de fabricação de máquinas, de equipamentos, de produtos em geral, tem muita coisa interessante que ele pode conhecer numa AgriShow. Exato, no processo, né? Exatamente, que pode reduzir custo, Beneficiar aumentar a o processo receita e ajudá-lo como empresário. Sim. Assim como os prestadores de serviço. Também
incentivar a participação em eventos voltados ao segmento que ele atua. Exato. A gente comentou no bloco anterior a questão da descentralização do comércio na cidade de Mojimirim. Podemos falar sobre isso agora, Jorge? Podemos. Então vamos lá. Eu pelo menos noto um comércio em Mojimirim há já muitos anos bastante centralizado. Vou até traçar aqui um comparativo, um paralelo com a nossa vizinha cidade de Mogi Guaçu, que hoje tem mais polos comerciais. Né? Você pega determinados bairros e avenidas, regiões com um comércio bastante desenvolvido e que arrasta uma clientela e uma boa movimentação até muito parecido com o comércio central. Sim. Né? Muitas vezes, em alguns dias da semana, até maior que a região central, porque está no seu bairro, você precisa, está próximo, vai buscar, tem bom preço, acessibilidade e tudo mais. E vejo que a nossa cidade de Mojimirim tem um grande potencial em algumas regiões para ser polos parecidos, como esse na cidade de Mogi Guaçu, em Dayatuba a gente pode citar também, que existem outros polos, Morada do Sol, Secap, por exemplo, que são outros centros comerciais tão grandes quanto a região central mesmo. Como é que o senhor vê essa questão na cidade de Mojimirim? Por exemplo, a Pedro Botese, a Juscelino Kubitschek, a 22 de outubro, que já está se tornando um polo principalmente gastronômico na cidade de Mojimirim. Como é que o senhor vê essa questão dessa descentralização para os bairros e fortalecimento dos comércios nessas regiões? Olha, eu sou franco, isso vai ser uma das plataformas, na verdade, já que nós resolvemos nos candidatar a 2 anos de mandato frente à Associação Comercial, vai ter, porque nós não podemos ficar presos ao comércio da região central. É evidente que nós temos a consciência de que hoje nós temos vários outros locais, e eu posso citar a Juscelino Kubitschek, é um importante corredor, a Padre Roque é outro importante corredor hoje, a Rua Santa Cruz e o entorno dela também é outro foco, outra região importante, a Pedro Botese, e assim como tem outros corredores, independente da região central de Mojimirim. Eu me lembro que quando eu não sei precisar, acho que foi no ano de 2013, que nós trouxemos, por exemplo, para a Praça Rui Barbosa a pista de patinação, e que ficou durante o mês de dezembro e foi até o final de janeiro. Me lembro. Beneficiou não só a região central, é lógico, a região central, pelo fato de estar muito próxima, foi a mais beneficiada. Mas quem vinha na pista de patinação, ele acabava passando no restaurante, seja no Treviso, seja no Bar do Tina, seja no Mac Balão, ou seja, ele ia com a família, então acabou movimentando todo o comércio. A verdade é que ele tira as pessoas de casa. Exatamente. E coloca na rua, na boca do comércio. Né? E aí no trajeto acaba escolhendo, optando onde vai parar para consumir, porque essa é a verdade. Né? Por mais que o dinheiro tenha sumido das mãos das pessoas ultimamente, ou dos bolsos, né? Sempre tem um dinheiro destinado ao lazer da família, ao bem-estar da família. Sempre teve, né? Sempre esteve. Não existe quem não faça uma reserva, por menor que seja, para momentos de lazer. Agora, quanto a essa descentralização, qual é a possibilidade disso acontecer a curto prazo? Independente da chapa vencedora, mas na sua visão, aí entra outras questões, como acessibilidade, locações para que isso aconteça. Pedro Botese, sim, está preparada hoje para ser um grande polo. A Rua Santa Cruz, por exemplo, eu já vejo uma dificuldade, é um bairro bem mais residencial, com mais dificuldade de acesso, digo, de estacionamento, essas questões, que a Rua Santa Cruz é uma rua estreita, para dizer a verdade, né? E toda cercada de residências.
um bairro mais tradicional da cidade. Mas eu vejo na Pedro Botese, até mesmo na Adib Chaib, uma grande possibilidade de se tornar um outro polo, mas se tornar, porque tem seus comércios, mas ele ainda não tem o foco e a atenção merecedores do comércio que está ali, né? Ou seja, a atenção já deveria ser maior para a gente começar a abrir, descentralizar, levar empresas maiores também para esses locais. Eu vejo que a diretoria que for eleita vai ter que ter uma atenção especial para isso, porque nós temos que considerar que devemos ter, eu não saberia precisar mais, 200 associados da região central. Só que a associação é composta por mais de 1.300 associados. E a maioria está na periferia. Exatamente, está diluído em várias regiões da cidade. Exato. Então, eu não posso pensar mais numa atuação e nenhum presidente e nenhuma diretoria poderá ficar focado somente na região central da cidade. É lógico que ele tem que dar atenção, sim, à região central da cidade, mas ele também, da mesma forma que ele vai fazer na região central, ele tem que criar situações, tem que primeiro fazer um estudo de toda a cidade, com empresas especializadas, gente que inclusive nem seja daqui, uma empresa de fora que vem com foco de fazer uma análise por uma semana da movimentação na cidade e trazer um feedback para a diretoria, olha, esta região predominantemente é isso, aquilo, para que nós possamos, a partir daí, fazer um planejamento de ações para incentivar, de um modo geral, a cidade. Isso faz parte das suas propostas de trabalho, caso seja eleito, dia 11 de maio? Sim, eu tenho em mente de fazer esse estudo da cidade como um todo e também é um dos focos meus e da minha equipe, efetivamente, além de incentivar realmente o comércio, a indústria e os prestadores de serviços de Mojimirim, além disso, é fazer uma revisão, eu diria que até uma revitalização do Estatuto da Associação, que deve ter seus 20 anos, 25 anos, a nova alteração que houve do Estatuto, e que está ultrapassado. Em 20 anos? Ele está ultrapassado porque não foi pensado na época e é motivo de disputa judicial não definir claramente a regra para uma eleição. Tem pontos no Estatuto que merecem melhoria. Eu poderia aqui elencar alguns exemplos de coisas, inclusive, que estão no Estatuto, que não tem nada a ver com o Estatuto de entidade nenhuma. Uma delas, por exemplo? Uma delas, por exemplo, a diretoria de uma associação, no caso da nossa associação comercial, ela é composta por uma diretoria executiva formada por 6 membros, um conselho consultivo formado por 8 membros, todos homens, um conselho da mulher empresária, formado por 10 mulheres, e um conselho deliberativo formado por duas pessoas que são eleitas junto com a diretoria executiva e 4 membros natos, que são 4 ex-presidentes. Pasmem, mas o nosso estatuto reza o seguinte: a diretoria executiva e os conselhos, quem está administrando a associação, é terminantemente proibida da remoção de qualquer tipo de árvore ou arbusto ou flores da área externa à associação,
sem prévia autorização do Conselho Deliberativo. Eu vou resumir para você. Se tiver uma árvore oferecendo o risco de cair em cima do prédio, o presidente e a sua diretoria não pode cortar sem autorização do Conselho. Eu diria para você, é ridículo esse tipo de coisa no Estatuto. E assim como outras N coisas que precisam ser revistas no Estatuto. Certamente essa questão do Estatuto das Árvores deve ter sido feita para preservar o projeto original, mas há essas ressalvas, né, que você bem colocou aqui. Há essas ressalvas, mas enfim. Então, um novo estatuto, a reforma do estatuto faz parte das suas propostas. Sim. Quais outras propostas a chapa Transparência e Competência oferece nessa eleição, Jorge? Olha, eu resumiria para você que é a valorização dos comércios, da indústria e dos prestadores de serviço. A exemplo do que eu já fiz no passado e deu muito certo, a participação, e que era inclusive custeado pela Associação Comercial, de fazer comitivas para levar em eventos, em feiras, em congressos e tudo mais, fazer a revitalização do Estatuto, fazer um estudo dos principais corredores comerciais e, além da ação do dia a dia, nós temos que levar em consideração que hoje, graças a uma situação criada durante a minha gestão, quando eu assumi e não aceitei uma situação de uma ação que corria contra os meus antecessores, que começou lá no ano de 2000 contra o Zé Antônio Comparim, permaneceu durante a gestão do Antônio Carlos de Oliveira e nós teríamos uma dívida de 4, 5 milhões de reais junto ao INSS. Quando eu assumi a associação comercial, eu negociei, foi um dos primeiros atos meus, negociamos junto com a Unimed que fizesse um repasse na fatura, porque é uma das principais fontes de renda da associação, é o repasse, é o comissionamento pela gestão dos planos de saúde Unimed. E foi feito esse repasse e nós fizemos um depósito judicial durante os 4 anos de mandato meu. E recentemente nós tivemos um ganho de causa. Então, hoje a Associação Comercial tem aproximadamente 3 milhões e meio de reais em caixa, graças a essa ação que foi vencida. E também vai ser um trabalho muito importante da nova diretoria de encontrar no que e qual o melhor investimento para a associação, visando o futuro da associação. Exato. Como investir bem esse dinheiro. Não vamos deixar o dinheiro guardado no banco, até porque não é o foco meu e acho que não deveria ser de ninguém. Exato. Bom, a gente segue com o programa Falando Daqui, aqui na STV, canal 43. A gente vai para um rápido intervalo, volta para o último bloco. E nesse último bloco a gente fala um pouco do histórico do Jorge Barbosa, presidente por 2 mandatos da Associação Comercial e Industrial Mogi-mirim. E a gente fala também de outras 3 questões, na verdade, né? A questão dos ambulantes, como a Associação Comercial vê esta situação dos vendedores ambulantes em Mogi-mirim, em detrimento do comércio legalizado, que paga todos os seus impostos, me refiro aos ambulantes ilegais, que não pagam, não recolhem impostos, tá? E acabam atrapalhando a renda daqueles pequenos empresários que pagam todos os seus encargos e que no nosso país todos sabem que não é pouco. A gente fala também dos calçadões, qual a opinião do Jorge em relação a isso? Né? Os calçadões estão falados e pedidos na cidade de Mogi-mirim, amado por uns, odiado por outros. Vamos saber a opinião do Jorge. E uma última pergunta, mas essa pergunta eu conto depois do intervalo. A gente volta já falando daqui.
Só quem tem mais de 80 anos de experiência pode oferecer o melhor serviço. Por isso mesmo, a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim convida você, prestador de serviço, micro, médio ou grande empresário, para fazer parte da Assim, produtos e serviços de primeira qualidade. E a atenção que só os mais experientes podem oferecer. Assim, trabalhando para o comércio e a indústria de nossa terra. Feirão de grandes marcas e preços imbatíveis é na Loja Evolução. A nova coleção Outono e Inverno da Loja Evolução de Mojimirim já chegou e você é o nosso convidado especial para vir correndo aproveitar. Do lindo conjunto plush com pedraria que está realmente um arraso, várias cores para deixar você ainda mais elegante e vai do tamanho P até o tamanho G. Linda jaqueta bomber que está um arraso no ano de 2018. Calça vinil imita couro flare. Temos também a nova coleção vinil skinny com preço realmente sensacional. Tudo isso você encontra aqui na loja Evolução em até 10 pagamentos, sem juros e sem nada de entrada nos cartões de crédito ou, se não, no crediário próprio, em até 5 vezes sem juros para você comprar. Vem para a loja Evolução, aberto de segunda a sábado, em horário especial no sábado até às 16 horas, para melhor servir você. Evolução, atual como você. Não é só porque a vovó dizia: prevenir é melhor que remediar. Prevenir economiza. Prevenir economiza tempo, dinheiro, sofrimento. Com os seus dentes também funciona assim. Então se liga, faça um plano odontológico. Faça Dent System. Faça já sua adesão. Faça uma visita. Fale com a gente pelo fone, pelo site ou acompanhe tudo pelas redes sociais. Dent System. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put this story on. Estamos de volta ao vivo com o programa Falando Daqui, aqui na STV, canal 43, e eu repito para você que nos acompanha, a partir de hoje, dia 2 de maio, esse programa passa a ter apresentadores, uma equipe de apresentadores que vão se revezar ao longo da semana de acordo com temas e regionalidades dos convidados, se assim podemos dizer. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o ex-presidente da Associação Comercial e atual interventor, Jorge Barbosa. O tema é esse, Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Já falamos de todo o imbróglio que envolveu a eleição do dia 16 de março, de como chegamos à nova data, agora dia 11 de maio, da criação de uma terceira chapa já homologada, já oficializada, que é a chapa Transparência e Competência, encabeçada pelo próprio Jorge Barbosa. Falamos também da despolarização do comércio na cidade de Mojimirim, da possibilidade disso acontecer. E agora a gente entra no nosso último bloco, onde a gente faz duas perguntas e uma terceira. Eu vou deixar para o final do programa, que pode ser um pouco mais polêmica. A gente começa com o tema ambulantes, Jorge. A gente nota que em Mojimirim a gente tem uma presença muito grande de ambulantes, sobretudo no ramo alimentício, né? Hoje, se você der uma volta na parte da noite, por exemplo, pela cidade, tudo que é bairro, você vai achar barracas de pastel, barracas de cachorro-quente, espetinho, tudo que você puder imaginar. Você vai encontrar, sobretudo nos bairros, mas também os ambulantes que trabalham com outros tipos de produtos, né? No comércio chama-se ramo mole, roupas, objetos, pulseiras e tudo mais. A gente vê uma grande presença dos ambulantes na cidade de Mojimirim, a exemplo de outras cidades que não têm, enfim. Qual é a sua visão em relação a esses ambulantes que muitas vezes não recolhem os impostos devidos, muitas vezes se aproveitam porque o vizinho está vendendo, a barraca do lado está recolhendo impostos, vou me infiltrar no meio, acaba se infiltrando no meio, passa despercebido, não recolhe impostos, prejudica uma gama de empresários que empregam, que recolhem impostos.
que, enfim, contribuem com todas as taxas que lhes são obrigatórias. Qual é a sua visão em relação a isso, Jorge? Normalmente as pessoas se sentem numa situação de até dizer, olha, todo mundo merece ganhar o seu pão. O que ele está fazendo é tentar sobreviver. O que eu acho que, não que eu seja terminantemente contra os ambulantes, o que eu acho que tem que existir são regras claras. Isso cabe ao poder público Exato. estabelecer essas regras. E fiscalizar para que E elas fiscalizar. Por sejam quê? cumpridas. Nenhum dono de uma pastelaria, por exemplo, quando ele está implantando o seu negócio e anualmente ele tem que fazer a renovação do seu alvará junto à prefeitura, a prefeitura manda para a vigilância sanitária para saber se ele tem acomodação, se ele tem banheiro com acessibilidade, se ele tem acesso para um deficiente E físico, diga-se de passagem, se ele tem um ambiente limpo adequado, e diga-se de passagem, adequado. tudo isso visa o bem-estar e a segurança da própria Da população própria que vai população. consumir no local. Não é? Exatamente. Agora, por que tem que ser diferente ou não exigir nada disso de um ambulante? Só porque ele é menos favorecido? Então, o que eu acho que tem que existir regra. E eu digo para você, eu já vi muitas reclamações e tudo mais sobre, principalmente a Praça Floriano Peixoto. Eu tenho negócios no Triângulo Mineiro e em Uberlândia, onde efetivamente você não vê em praça nenhuma nenhum ambulante fazendo comércio, e nem nas ruas. O que existe lá são alguns pontos, que são os camelódromos, que é uma estrutura, hoje o Espaço Cidadão, onde tem os box, Exato. que são locados pela prefeitura para os ambulantes, onde eles sabem especificamente que eles têm que ter um box ali que mede 3x4 ou coisa parecida, onde tem sanitário adequado, inclusive para os clientes que vão no camelódromo comprar. Exato. E então isso tudo tem que ser estabelecido e é lógico. Se nós formos o vencedor da eleição, nós vamos negociar isso tudo com a prefeitura e até com os ambulantes para tentar dar uma solução definitiva para essa situação. Essa questão eu tenho 2 pontos a colocar, Jorge. Na verdade, quando a gente diz que a prefeitura cobra tudo isso e cobra de fato para o bem-estar do cidadão, para que o comércio possa oferecer um produto de qualidade, ao mesmo tempo que você disse que o ambulante, por que não pode ser cobrado? Porque ele é menos favorecido. Na verdade, eu vejo isso como um incentivo, porque ele deixa a condição de ambulante e passa a uma condição de ter uma microempresa, uma pequena empresa, no mesmo ramo de atuação. Ou seja, é uma oportunidade de crescimento e não de desvalorização do ambulante, na minha modesta opinião. Na segunda, quando você falou do camelódromo, vejo que, até uma pequena colocação, esses camelódromos nada mais são do que talvez uma adaptação do que eram os mercadões municipais antigamente, com o produto que se vende mais hoje, que é esse tipo de eletrônicos, portáteis, celulares, essas coisas todas aí. Ou seja, então esses camelódromos também podem ser os novos mercadões municipais, que são os boxes organizados, né, com regras também dentro dele, ou seja, porque acho que o termo camelódromo, né, a gente tem o camelódromo em Campinas e ele não é tão agradável, podemos assim dizer, né? As pessoas têm uma visão um pouco pesada do que é o camelódromo. Quem já esteve lá sabe, eu já estive lá por diversas vezes, até por passagem, porque eu trabalhei ali perto. Então, é um termo que fica um pouco pesado. De repente, um novo mercado livre, um novo mercado aberto,
com boxes e tudo mais. Algo a se pensar. Segundo ponto que eu queria colocar nessa entrevista, nesse último bloco, Jorge, já que o tempo está acabando, é a questão dos tão falados, amados e odiados calçadões na cidade de Mojimirim. Você acha que isso funciona e tem possibilidade de ter uns calçadões na cidade de Mojimirim? Abra um parênteses. Cidade onde as pessoas estão acostumadas a vir para o trabalho ou vir comprar e estacionar o seu carro na porta da loja onde você vai entrar. Não se estaciona o carro a 15, 20 metros, né? Parece-se uma distância inatingível para os mojimirianos. Eu sei que eu não tenho informação precisa com relação à Rua 15 de Novembro, que foi feito nenhum calçadão, foi feito um alargamento das calçadas. Uma revitalização da rua. Uma revitalização, até porque realmente um cadeirante era impossível ele Como ter continua acesso. do outro lado, né? Continua do outro lado. Agora, eu acho que isso também vai depender de fazer um estudo mais aprofundado do que fazer a respeito disso. Eu acho que na região central vai ser pouco provável, talvez a Rua Conde de Parnaíba seja uma alternativa de extinguir o estacionamento de um dos lados e fazer um alargamento. Não um calçadão, um alargamento. Não, um alargamento da calçada dos dois lados, o que viria a beneficiar muito o comércio daquele trecho. já que eu diria, acho que é a principal rua de comércio hoje de Mojimirim, é exatamente esse corredor da Conde de Parnaíba. Exato. Falando em alargamento e beneficiar o comércio da rua, há números sobre as vendas da Rua 15 de Novembro antes e depois do alargamento das calçadas? Calçada, na verdade? Eu não sei te dizer, eu até pedi esse levantamento, até porque eu estou há 15 dias, 20 dias à frente da associação. Eu quis, depois que eu terminei o meu mandato, eu resolvi me afastar do dia a dia da associação. Eu, como membro do Conselho Deliberativo, recebo as contas anualmente para aprovação. Os conselheiros fazem uma análise e dá o parecer deles com relação às contas. Mas não tenho participado ativamente. Então, até recentemente eu pedi para fazer um levantamento junto aos comerciantes, como é que foi o retorno para eles. Porque acabou-se o estacionamento na Rua 15 e realmente o próprio comerciante, eu me lembro de um comércio, por acaso, na Rua Conde de Parnaíba, onde, em determinada época, um comerciante veio me questionar, eu era diretor da associação na época, dizendo que tinha que resolver o problema de ter estacionamento, porque os clientes queriam ir na loja dele, tinha que parar muito longe e tudo mais. Aí eu perguntei, eu falei assim, o senhor mora onde? Eu moro no Tucura. O senhor vem trabalhar do quê? De carro. Onde está o seu carro? Está aqui na frente. Quantos empregados o senhor tem? Eu tenho 4. E eles vêm do quê trabalhar? Um vem de moto e os outros 3 vêm de carro. Eu falei assim, o senhor sabe onde está o carro deles? Está ali, ali. Me mostrou. Eu falei assim, então, o senhor está tomando 4 vagas dos seus clientes. Ele está criando o problema que ele reclama, né? Exatamente. Isso. Então, é preciso, por isso que eu acho que o estacionamento rotativo é muito importante. Eu particularmente, não me importo em pagar R$2 uma hora para ficar estacionado, porque eu vou sempre encontrar vaga e eu vou naquele horário que me é conveniente, mas eu quero encontrar vaga. Exato. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. E aí cai nessa questão, né? O carro tem que ficar parado na porta, né? É hábito, um hábito, né? É um hábito. Ao passo que se a pessoa for para São Paulo, para Campinas, ela está perdida, porque ela vai achar vaga para estacionar 5 quadras, 6 quadras, quando acha e não tem que pôr no estacionamento particular. Mas, enfim, hábitos
que precisam ser quebrados, na minha opinião. Deixar um pouco de lado essa questão de parar na porta onde você vai descer, enfim, e dar oportunidade, gerar oportunidade para outras pessoas que o próprio comércio vai ser beneficiado com isso. Pergunta que eu deixei para o final, e eu tenho 1 minuto antes de encerrar o programa, e é bom que a gente tenha pouco tempo para falar sobre isso, porque mexe com muitos egos. Jorge, a gente viu essa disputa, essa guerra, quase caindo para coisa pessoal sobre essa guerra, sobre essa eleição, dia 16 de março. E eu fico aqui me perguntando, qual a grande motivação, além de vencer a disputa, né, que as pessoas têm em um cargo de presidente da Associação Comercial de Mojimirim, para ser mais pontual? O que desperta tanto esse desejo, essa vontade de ser o presidente da assim, a ponto de travar uma batalha judicial, Jorge? Olha, eu vou começar respondendo por mim. Sim. Eu nunca tive e não tenho qualquer pretensão política. Fui presidente e estou candidato a presidente agora, exatamente porque eu não quero que o nosso associado seja prejudicado por ligações políticas, de uso da associação politicamente. Certo. Eu posso garantir que eu não sou candidato a nada, Uhum. a não ser a associação comercial, mas não tenho pretensão de ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a nada disso. Nunca fez parte do meu foco. Agora, eu tenho uma preocupação clara com os outros dois, e aí é que me levou a lançar a candidatura, porque eu gosto muito da associação comercial. Acho que ainda tem coisas a serem feitas pela associação comercial e se os associados acreditarem em mim, e eu tenho certeza que a aprovação nossa nos 3 anos e meio que nós ficamos lá foi muito boa, nós podemos mais 2 anos aí ajudar a sociedade de Mojimirim, ao comércio, à indústria, os prestadores de serviço. Muito bem, só posso desejar boa sorte junto aos demais concorrentes, claro. E se caso seja você, sua chapa vencedora, que faça bom uso desse poder, dessa presidência e da diretoria toda. E esse bom uso seja sempre em prol do comércio, do nosso mojimiriano, né, que muitas vezes deixa de comprar aqui, mas vai comprar fora. Às vezes reclama do atendimento, às vezes reclama de preço, mas sempre tem algo a questionar sobre o nosso comércio. Isso é geral, é claro, não é só em Mojimirim que acontece, mas desejo a você, do fundo do coração, boa sorte, sucesso, que aos poucos vocês consigam ir resolvendo e amenizando os problemas e melhorando cada vez mais o comércio da nossa cidade, para que nós, mojimirianos, eu me incluo nessa, possamos ficar cada vez mais aqui, consumir aqui, deixar o nosso dinheiro circulando aqui na cidade de Mojimirim e assim fomentar o nosso crescimento. Obrigado pela sua participação e boa sorte, Jorge. Obrigado, Palma Júnior. Eu que agradeço e gostaria, para terminar minha fala, Fique à vontade. pedir aos independentes, não estou aqui pedindo voto, eu estou pedindo a todos os associados da Associação Comercial que compareçam no dia 11, no período das 9h30 da manhã até às 19 horas, para exercer o seu direito de voto. O que nós não queremos, na verdade, é que tenha o que aconteceu na última eleição. 200 e poucos Abstenções. 200 e poucos votos, ou seja, nós tivemos 1.150 ausentes, é muito grande. Então, pedir para que você vá lá, analise e vote naquele que você acha que é mais competente para administrar os destinos da entidade. O que você pede apenas é a participação do associado. Exatamente. Nos rumos da associação comercial. É isso daí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. A gente chega ao final deste programa, deste Falando Daqui.
Agradecendo também o carinho da sua audiência, desejando uma ótima tarde desta quarta-feira, dia 2 de maio. E o programa segue, a partir de agora, com apresentadores em rodízio, em rotatividade, de acordo com o tema e com o nosso convidado. Uma ótima terça-feira, uma ótima quarta-feira para vocês. Feriado quebra a gente no meio, né? Pois é. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.